Boa tarde a todos, são 14 horas. Vamos dar início à sessão ordinária número 10 de 2011, na modalidade online. Inicialmente, eu comunico que o presidente Sena, não estará presente na sessão de hoje, porque ele teve uma consulta médica que é no mesmo horário. Então, saúdo os conselheiros, nossos colegas, o diretor-geral substituto, o Dr. Francisco Araújo, o nosso convidado, o senhor Peter Wolff, representante da CERAM, diretor da CERAM, Companhia Energética Rio das Antas. E, dando início à sessão, eu passo a apreciação da minuta número 9 de 2011. Então, eu gostaria de saber como é que o conselheiro Kleber vota. Pela aprovação. Conselheiro Petersen. Aprovado. Conselheiro Alexandre Porce. Aprovado. Eu também aprovo, então a minuta foi aprovada por unanimidade. Matérias. Análise do processo 616-3900-20-4, que trata do recurso da CERAM, Companhia Energética Rio das Antas, ao auto de infração número 13/2020, a Gergs SFG, relativa à usina hidroelétrica Monte Claro, conselheiro relator Luiz Henrique Manjon, conselheiro revisor Kleber Domingues. Do relatório. Trata o presente expediente de recurso apresentado pela Companhia Energética Rio das Antas, CERAM, ao auto de infração número 3/2020, a Gergs SFG, emitido em decorrência de fiscalização da segurança de barragem, realizada no empreendimento Usina Hidrelétrica Monte Claro, conforme previsto na Lei 12.334/2010 e na Resolução Normativa 696/2015 da ANEEL. A equipe técnica elaborou em abril de 2019 o relatório de fiscalização RF319 SFG GPEG, Usina Hidrelétrica Monte Claro, que registrou 6 constatações e 5 não conformidades. Em 25 de julho de 2019, a CERAM comunicou à ANEEL e à Gergs ocorrência grave na usina hidrelétrica Monte Claro, inundação da galeria de drenagem da barragem principal. A seguir, apresenta a sequência de ações e medidas tomadas pela ANEEL, a Gergs CERAM, no acompanhamento e providências relativas ao fato comunicado. Em 29 de julho de 2019, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG determinou que a empresa informasse, até 31 de julho de 2019, as causas que provocaram a inundação da galeria de drenagem da barragem, as ações que estavam sendo tomadas para a solução da ocorrência e a previsão do retorno da usina hidrelétrica Monte Claro à operação normal. Em 31 de julho de 2019, é encaminhada a nota técnica Galeria da Barragem da Usina Hidrelétrica Monte Claro, nota técnica GO 022/2019, com o relato da inundação da galeria de drenagem da barragem da Usina Hidrelétrica Monte Claro e das ações para a solução do problema. Em 1º de agosto de 2019, a Gergs determinou que fosse informada do andamento das ações para a resolução da ocorrência da barragem. Em 9 de agosto de 2019, a CERAM foi comunicada da fiscalização na usina hidrelétrica Monte Claro, que foi realizada no dia 14 de agosto de 2019, e recebe solicitação de documentos. Em 13 de agosto, a CERAM enviou os dados, informações e documentos solicitados.
em 14 de agosto de 2019, foi realizada a inspeção na barragem e estruturas associadas da usina hidrelétrica Monte Claro, durante a qual a Agergs determinou a realização de uma inspeção de segurança especial. Em 6 de setembro de 2019, por requisição de dados, entre outras, foi solicitado o envio semanal, até o final da ocorrência, de relato com as ações executadas e a executar para regularizar as operações da usina hidrelétrica Monte Claro. O envio semanal do relato com as ações executadas e a executar para regularizar a operação da usina hidrelétrica foi efetivado pela Ceram semanalmente. Em 14 de outubro de 2019, por requisição de dados, foram solicitados todos os relatórios do enchimento do reservatório, de inspeção regular e especial, de instrumentação, de revisão periódica de segurança emitidos desde o enchimento do reservatório da usina hidrelétrica Monte Claro. Em 9 de dezembro de 2019, foi concluído o relatório de fiscalização RF 016-2019 GPE-G Usina Hidrelétrica Monte Claro, fruto da fiscalização da ocorrência emergencial da usina hidrelétrica Monte Claro, onde foi verificada uma constatação e apontada uma não conformidade com a legislação do setor elétrico. Após a análise da manifestação do agente, as constatações e não conformidades apontadas, restaram as não conformidades NC5 e NC6 decorrentes do termo de notificação 3/2019 Agergs SFG e a não conformidade NC1 do termo do TN 0018/2019 Agergs SFG. As constatações que geraram as não conformidades verificadas foram as seguintes. CT5, não conformidade 5. Gestão inadequada da manutenção e ou operação dos equipamentos e ou componentes da usina, comprometendo a segurança do barramento do empreendimento, conforme descrito no relatório de fiscalização. Percolação junto à saída da vazão sanitária. Percolação e infiltração de água nas paredes e no teto da galeria de drenagem. Presença de área úmida e deterioração do concreto na parede da galeria de drenagem. Percolação e infiltração com substância na cor vermelho alaranjada na parede da galeria de drenagem. Estes fatos afrontam a Resolução Normativa 696, de 15 de dezembro de 2015, artigo 18, que estabelece que o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. CT6, não conformidade 6. Não envio da classificação da barragem por meio do formulário de segurança de barragem, conforme prazo e condições regulamentares estabelecidos. Verificou-se que o formulário de segurança de barragens não está adequadamente preenchido quanto ao item J, percolação. Isto contraria o disposto na resolução número 114 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 10 de julho de 2012, artigo 11, que estabelece prazo até 31 de janeiro de cada ano para o envio aos órgãos fiscalizadores das informações necessárias à elaboração do relatório de segurança de barragens, e o disposto na Resolução Normativa 696, de 15 de dezembro de 2015, artigo 3º, que estabelece os critérios que subsidiarão a classificação de barragens. Constatação 1, não conformidade 1. Gestão inadequada da manutenção e da operação da usina, conforme descrito no relatório de fiscalização. Esta atitude infringe a Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, artigo 6º, parágrafos 1º e 2º, que dispõe que a prestação do serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, confiabilidade, eficiência e o uso de modernas técnicas e equipamentos, instalações e sua conservação. A Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, capítulo 3, artigo 4º, inciso 3,
que estabelece que o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. E o inciso 5, que estabelece que a segurança da barragem influi diretamente na sua sustentabilidade e no alcance de seus potenciais efeitos sociais e ambientais. E o contrato de concessão número 8/2001, de 15 de março de 2020. Cláusula 7ª, subcláusula 1ª, inciso 8º, que visam manter permanentemente, através de adequada estrutura de operação e conservação, os equipamentos e instalações dos aproveitamentos hidroelétricos em perfeitas condições de funcionamento, inclusive adequado estoque de material de reposição. 9. Manter pessoal técnico e administrativo próprio ou de terceiros legalmente habilitado e treinado e em número compatível com o desempenho operacional, de modo a assegurar a continuidade, regularidade, eficiência e segurança da exploração dos aproveitamentos hídricos e seus aditivos no que couber. 10. Manter e executar programas periódicos de inspeção, monitoramento, ações de emergência e avaliação da segurança das estruturas dos aproveitamentos hídricos, instalando, onde aplicáveis, as instrumentalizações de controle de barragens, mantendo atualizadas a análise e interpretação destes dados, os quais ficarão à disposição da fiscalização da ANEEL. E 16. Realizar a gestão documental e a proteção especial a documentos e arquivos, tais como os projetos de engenharia e ambientais, bem como os testemunhos de sondagens por todo o tempo da concessão, conforme preconiza a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e o Decreto 2.942, de 18 de janeiro de 1999. Em 18 de setembro de 2020, foi emitido o auto de infração número 3/2020 AGERGS SFG, no valor de R$ 576.911,63, em decorrência das penalidades P1, NC5 e NC1, e no valor de R$ 526.283,30, a da penalidade P2, NC6, no valor de R$ 52.626,33. A Ceram, Companhia Energética Rio das Antas, protocolou tempestivamente seu recurso administrativo ao auto de infração 13/2020 AGERGS SFG, em 28 de setembro de 2020, por meio da carta Ceram 035/2020, da mesma data. A Gerência de Energia da AGERGS, analisando o mérito do pedido de reconsideração, entendeu que, em decorrência da pronta reação do agente no sentido de providenciar a correção das condições operacionais da galeria após a sua inundação, ser pertinente a revisão da dosimetria da multa vinculada à penalidade P1, uma vez que, neste caso, o agente mostrou-se diligente. Assim, em juízo de reconsideração, alterou a dosimetria dos critérios abrangência e gravidade, de 50% para 25%, mantendo as demais dosimetrias já definidas para os critérios danos, vantagem auferida e sanções administrativas irrecorríveis, que resultou numa redução da penalidade para o valor de R$ 263.141,65. Com relação à penalidade P2, a GPE considerou que os argumentos apresentados no recurso foram suficientes para modificar a penalidade de multa para advertência, em decorrência da pronta correção do FSB pelo agente, pelo pequeno potencial ofensivo da infração e pela ausência de idêntica infração nos últimos 4 anos, conforme é facultado pelo artigo 8º da Resolução Normativa 63/2004. Desta forma, houve a reconsideração e alteração das penalidades aplicadas pelo auto de infração número 3/2020 AGERGS SFG, resultando na penalidade P1 no valor de R$ 263.141,65 e a penalidade P2 em advertência. É o relatório. Eu tenho aqui como informado que o senhor Peter Wolff gostaria de se manifestar. Sim, boa tarde a todos. O senhor tem 10 minutos. Ok.
Agradeço a oportunidade e eu vou seguir aqui já da apresentação já feita pelo Dr. Luiz Henrique Mangion, que muito bem colocou o histórico de toda a questão. Então, vou me ater a alguns fatos aqui que eu gostaria de ressaltar e de reforçar pelo lado da Ceram para a consideração dos senhores, né? Eu acho que a questão principal aqui, principalmente da autuação, ela está muito relacionada à ocorrência que a gente teve da inundação e das inspeções prévias aí que houveram por parte da AGERS, mas principalmente nesse desdobramento da ocorrência que a gente teve da inundação da galeria, e aonde eu gostaria então de chamar a atenção de alguns pontos. Tudo está muito baseado na questão das práticas, das boas práticas de manutenção, né? E isso fica muito evidenciado em todo o histórico do empreendimento, em todas as ações que a Ceram costuma praticar, né? Nós temos aí 3 acionistas bastante experientes em operação de usinas hidrelétricas, quais sejam a CPFL, CE e Statkraft, né? Então, são empresas altamente competentes e altamente responsáveis que continuamente buscam as melhores práticas aí nos processos de manutenção. Como histórico, aí eu gostaria de citar aqui na fiscalização de desempenho operacional da área do DANEEL, nos 3 últimos anos a gente obteve a nota máxima em gestão de manutenção, ou seja, que os nossos processos e nossos procedimentos de manutenção aferidos pela ANEEL levaram à interpretação de uma excelência nesse quesito. Também a Ceram ela possui acima de 95% de disponibilidade das suas usinas hidrelétricas, o que mostra também a preocupação e o esmero com que a gente cuida dos nossos equipamentos, da nossa operação, a responsabilidade de toda a equipe na aplicação dos procedimentos. Importante citar também que a gente tem uma consultoria especializada em barragens, contratada desde o início da operação, né, e que vem fazendo os relatórios, contínuos relatórios, né, sempre em estado normal, nunca em um estado alterado ou uma sensibilidade de risco maior nesse aspecto. Nós praticamos também, desde o início da operação, inspeções semestrais de segurança de barragem, antes da vigência da legislação atual de segurança de barragem, que determina que ela seja feita anualmente, ou seja, com uma periodicidade ainda mais rigorosa desde o início da operação. Então, são pontos aí que são importantes para evidenciar que, muito embora a gente tenha essa questão da ocorrência e que em nada a gente queira minimizar ela, mas que em nenhum momento tem qualquer evidência de um desleixo em relação aos processos de manutenção. A outra questão é sobre as condições de segurança da barragem de Monte Claro, e mais especificamente em relação à ocorrência, né? A percolação na galeria da barragem, ela é monitorada desde o início da operação. Esses parâmetros são constantes de todos os nossos relatórios, né? E ainda assim, em nenhum momento foi identificado indícios que levassem a uma possibilidade de uma evolução abrupta dessa questão da percolação. Então, muito embora tenha ocorrido esse fato da inundação da galeria, os indícios eles não levavam a isso, todos sempre analisados, avaliados, com os laudos dos nossos especialistas. Ações sempre foram tomadas no sentido de cumprir os processos de manutenção, de antecipar qualquer problema dentro do que era possível de antecipar. Então, também nesse aspecto, não foi cometido nenhum desleixo em relação aos procedimentos. Nós fizemos consultas junto à nossa projetista e aos especialistas do setor em relação
há problemas similares ao que ocorreram no CERAM com barragens do tipo CCR. Não há nenhum parâmetro, nenhum histórico de nenhum empreendimento que tenha vivenciado um problema similar que pudesse levar a uma interpretação de uma alteração abrupta na percolação, tal qual ocorreu na nossa usina. E também, acho que além de tudo isso, é super importante a gente destacar que mesmo com a condição das galerias inundadas, né, em nenhum momento foi identificado qualquer condição de risco para a barragem, para a população ou para a nossa própria equipe. A barragem ela é estável para a condição de drenos totalmente inoperantes e para a condição de galeria inundada. Tanto é que a operação, durante esse período de reparo, ela continuou normal. A gente não teve indisponibilidade, a gente não teve rebaixamento de reservatório, ou seja, a gente estava, embora numa condição adversa, mas atendendo a todas as condições de segurança da barragem. E isso nunca se alterou. A gente também tem um fato que é importante destacar, que além de tudo isso, nós temos ali a jusante de Monte Claro, a barragem de 14 de julho, também de propriedade de CERAM, né? E é óbvio que a gente olha para isso com muito cuidado, para qualquer fato que puder ocorrer, também não ter um desdobramento, além de toda a sociedade, da população, mas do próprio empreendimento. Então, essa questão da segurança nunca foi dúvida para nós, que ela permaneceu intacta, né? E, mais uma vez, aí, demonstrar, como já foi registrado, né, da nossa proatividade aí durante o processo de fiscalização, da nossa transparência, da nossa tempestividade na resposta de todos os questionamentos, de todas as solicitações que foram feitas. Em momento algum, a gente se furtou de tomar as providências necessárias, de dar as informações necessárias para que todas as análises pudessem ser realizadas, né, de forma totalmente transparente. E outro fato importante é que realmente a gente não tem histórico de penalidade, nós não somos reincidentes em nenhuma das matérias. Fato é que corrobora com tudo que eu já coloquei até o momento. Bom, diante disso, né, e considerando aí o alto nível de comprometimento dos nossos processos de manutenção e aos procedimentos relacionados à segurança de barragem, a pouca previsibilidade que a gente tinha sobre uma evolução abrupta da ocorrência para a inundação das galerias, da evolução abrupta da percolação, o baixo nível de risco atribuído a essa ocorrência. O fato é que em nenhum momento houve algum risco de rompimento dessa barragem ou de qualquer coisa que se assemelhasse a isso. Da diligência e a proatividade que a CERAM sempre conduziu às intervenções de reparo e a agilidade no fornecimento dos dados e das análises para que as demandas de fiscalização fossem cumpridas. Em função de tudo isso, a CERAM solicita e, embora reconhecendo já o esforço da reanálise aí por parte da AGERGS, a CERAM insiste na solicitação de que a penalidade P1 seja convertida em uma advertência, né? Entendendo que a gente não poderia ser enquadrado em um descumprimento das nossas atividades de manutenção. Então, esse é o nosso pleito, né? A gente também gostaria só de reforçar um ponto, que na análise, na reavaliação da AGERGS, a gente também não encontrou nenhuma consideração em relação a uma alternativa para a mudança da tipificação, né? Mas a gente, de toda forma, insiste nessa questão da conversão da penalidade em advertência. Então, eram esses fatos que nós gostaríamos de colocar. Muito obrigado, senhor Peter Wolff. Voltamos à fundamentação do voto. A AGERGS atua na área de energia elétrica por previsão da Lei 10.931 de 97
e por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mediante convênio de cooperação. Convênio de cooperação número 15/2010, firmado entre a União, representada legalmente pela ANEEL, e o Estado do Rio Grande do Sul, estabeleceu que a Agergs é a responsável pelo acompanhamento do cumprimento das obrigações legais constantes nos autos autorizativos e nos de concessão para exploração e implantação de centrais geradoras de energia elétrica no Rio Grande do Sul. O processo de fiscalização da segurança de barragens teve o objetivo de verificar a conformidade da usina hidrelétrica à legislação vigente do setor elétrico, com foco nas condições de segurança de barragens, diques e estruturas associadas, de acordo com o disposto na Lei 12.334/2010 e na Resolução Normativa 696/2015. Após a análise do recurso, ficaram pendentes 3 não conformidades, conforme apresentado no relatório supra. Desta forma, diante da confirmação das não conformidades NC5, NC6 e NC1, foram violados, respectivamente, os dispostos no artigo 6º, inciso 14, 10 e 14 da Resolução Normativa ANEEL 63/2004, para as NC5 e NC1. Multa do grupo 3, artigo 6º, inciso 14. Operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. A NC6, multa do grupo 3, artigo 6º, inciso 10. Criar dificuldades à fiscalização no acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização. Conforme o item 72 da exposição de motivos, em face aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, foi considerada a participação da usina hidroelétrica Monte Claros na proporção de contribuição à garantia física das usinas do agente, 56,1 MW sobre 165,4 MW, resultando em um valor máximo de multa igual a R$ 1.052.566,60, referente a 1% sobre o faturamento máximo para multas do grupo 3. Com relação à dosimetria, o artigo 14 da Resolução ANEEL número 63/2004 estabelece que o valor da multa seja determinado mediante a aplicação de até 1% do grupo 3 sobre o valor estimado da energia produzida, nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. E o artigo 15 da mesma resolução define condicionantes que devem ser consideradas na fixação do valor da multa. Artigo 15. Na fixação do valor das multas, serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos 4 anos. Nesse sentido, considerando a discricionariedade da Agergs e a relevância para cada parâmetro, a AGPE atribuiu inicialmente para as NC5 e NC1 uma ponderação de 50% para abrangência e gravidade, 0% para danos resultantes, 0% para a vantagem oferida, e como não existiam sanções administrativas aplicadas nos últimos 4 anos, chegou-se a uma multa no valor de R$ 526.283,30. Para a não conformidade 6, foi também inicialmente atribuída uma ponderação de 5% para abrangência e gravidade,
0% para danos resultantes, 0% vantagem auferida, e como não existiam sanções administrativas aplicadas nos últimos 4 anos, chegou-se a uma multa de R$ 52.628,33. Todavia, as penalidades foram revistas em juízo de reconsideração. A penalidade P1 foi reduzida em decorrência da pronta reação do agente, no sentido de providenciar a correção das condições operacionais da galeria após a sua inundação, mostrando-se diligente quanto à sua atuação. Quanto à penalidade P2, a GPE considerou que os argumentos apresentados no recurso foram suficientes para modificar a penalidade de multa para advertência, em decorrência da pronta correção do SFB pelo agente, pelo pequeno potencial ofensivo da infração e pela ausência de idêntica infração nos últimos 4 anos, conforme é facultado pelo artigo 8º da Resolução Normativa 63/2004. Cabe aqui reproduzir parte do recurso apresentado pelo agente, que corroboram para a reconsideração parcial da decisão e, consequentemente, redução da penalidade aplicada. 7. Da remota manutenção da penalidade e a necessidade de revisão da dosimetria. Com relação à abrangência e gravidade da infração, item I, em que serão observados a gravidade da ação ou omissão do agente, a exposição dos empreendimentos e pessoas a risco iminente ou comprovado, a Agergs adotou a dosimetria máxima para a usina hidrelétrica Monte Claro, para o caso da infração relacionada ao alagamento da galeria, considerando se tratar de usina do tipo 1, até 50%. Sobre esta ótica, é assumida elevada gravidade da omissão da CERAM, bem como a exposição de risco iminente ou comprovado. Como relatado ao longo deste recurso, a CERAM não se omitiu com relação às suas obrigações regulamentares e tampouco operou e manteve o empreendimento de forma inadequada. Com relação ao risco iminente ou comprovado, embora tenha ocorrido o alagamento da galeria, em nenhum momento foi caracterizado o risco para a instalação, sociedade ou colaboradores da CERAM. Recentemente, em julho de 2020, foi registrada a maior cheia do histórico operacional da usina hidrelétrica Monte Claro, e não houve quaisquer problemas com a barragem. Adicionalmente, as boas condições de operação e manutenção da barragem constam nos relatórios da SBB Engenharia, que sempre indicaram as estruturas estão operando em condições adequadas de manutenção, desempenho e segurança, além de classificar conclusivamente o risco da barragem como normal. Excepcionalmente, a condição de atenção ocorreu só em agosto de 2019, quando já tinha ocorrido o alagamento da galeria e solicitado por essa agência. A dosimetria adotada para o caso em questão não guarda proporcionalidade com a gravidade da não conformidade. Desta forma, entendo como adequada e pertinente a fundamentação apresentada pela GPE, que alterou as penalidades inicialmente atribuídas, bem como a manifestação do agente. Diante do exposto, voto por 1. Conhecer e acolher parcialmente o recurso interposto pela Companhia Elétrica Rio das Antas, CERAM, ao auto de infração número 3/2020, Agergs SFG, mantendo a decisão da Gerência de Energia Elétrica de aplicar a penalidade de multa no valor de R$ 263.141,65, em decorrência da penalidade P1, não conformidade 5, não conformidade 1, e aplicação da penalidade de advertência em decorrência da penalidade P2, NC 6, conforme auto de infração número 3/2020, Agergs SFG, e informação 11/2021
GPE. 2. Oficiar a empresa da presente decisão com prazo de 20 dias para o recolhimento da multa ou de 10 dias para interposição de recurso à ANEEL, a contar do recebimento da notificação, conforme Resolução Normativa 846 de 2019. É como voto, senhores conselheiros. Agora passamos a palavra para o conselheiro Kleber para fazer a revisão. Boa tarde a todos. Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheiro. Passamos agora para a etapa de discussões. Conselheiro Petersen, o senhor tem alguma coisa a manifestar? Nenhuma consideração, conselheiro. Conselheiro Alexandre? Também não, conselheiro. Conselheiro Kleber, quer falar mais alguma coisa? Não, até ia, mas não. Então tá. Então vamos passar para a etapa de votação. Eu, como relator, mantenho o voto. Conselheiro Kleber? Acompanho o relator. Conselheiro Petersen? Acompanho o relator. Conselheiro Alexandre? Acompanho o relator. Bom, então foi decisão unânime. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos representantes da CERAM. Passamos agora para item 3, comunicações. Está pautado para o dia 30 de março de 2021, na sessão 11 de 2021, a análise do processo número 1575-3900-198, que trata da homologação do edital de concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre, conselheiro relator Kleber Domingues, conselheiro revisor Paulo Roberto Petersen. Item 3.2. A diretoria geral informa que foram emitidos os seguintes termos de encerramento de auto de infração para a Corsan, em face do recolhimento das multas aplicadas pela AGERGS. Termo de encerramento 19/2021 processo 806-3900-18-7. E termo de encerramento 20/2021 processo 854-3900-19-9. Assuntos gerais. Alguém gostaria de se manifestar sobre algum assunto? Não, conselheiro. Diretor-geral? Não, nada a comunicar. Então tá. Então, agradeço a presença de todos. Temos que assinar ainda a resolução e então declaro encerrada a sessão ordinária do dia de hoje. Muito obrigado pela presença de todo mundo.